Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Vamos fazer mais um videozinho aqui para fazer uma resenha de uma saga, que é uma saga que inclusive já está encerrada. A saga do Demolidor pela Panini, né? Marvel Panini, logicamente. Antes de tudo, como sempre, você já sabe, se inscreva no canal e depois, no final, se você gostou, deixa o seu gostei ou não gostei, faz parte da brincadeira, né? Bom, a primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês nessa resenha é o seguinte: não faça uma coisa que muita gente faz, colecionador faz, é comprar para ler depois. E, principalmente, se esse depois for meses depois, tá? Que isso pode dar, além de um profundo arrependimento, um profundo prejuízo financeiro, tá? E é exatamente sobre isso que eu vou falar aqui com vocês, sobre a saga do Demolidor. Tá aqui o número 1, a saga do Demolidor, que já está saindo há bastante tempo, há mais de ano, já está saindo. Eu acho que começou a sair em 2022, deixa eu ver aqui se é 2022. 2022. Começou a sair em 2022 e em 2024 a saga foi encerrada. Não sei se depois vai ser prolongada com outras fases, mas eles fizeram essa saga aqui como uma homenagem a uma escritora que eles gostam muito de reverenciar, que é a Innocente. A Innocente ou Innocent, não sei como é que se pronuncia isso em inglês, mas para mim também tanto faz, porque eu sou brasileiro, então eu falo em português. Então, a Innocente, que de inocente não tem nada, bem pelo contrário, cometeu essa saga no Demolidor a partir do finalzinho de 1986, logo depois de, se eu não me engano, depois da queda de Murdoch, escrita pelo Frank Miller, né? O grande Frank Miller, que transformou, revolucionou, enxergou o Demolidor até muito melhor do que o próprio Stan Lee, tá? Muito melhor do que o Stan Lee, o Demolidor foi quem enxergou, né? Pode ser até que criou o Demolidor, foi o Frank Miller, né? O Stan Lee teve uma ideia genial, maravilhosa, um dos melhores personagens criados pelo Stan Lee, é o Demolidor, não tem a menor dúvida, uma sacada genial, mas ele não foi capaz de enxergar toda a profundidade do Demolidor. O Demolidor é um personagem extremamente profundo, extremamente complexo, um dos mais complexos personagens da história em quadrinho, né? Que, além de ter todas as nuances que o próprio Stan Lee deu a ele quando criou, né? O cego, o super-herói cego, que é um verdadeiro acróbata, né? Ou acrobata, né? Acho que o certo é acrobata, né? Um verdadeiro acrobata que faz de tudo um pouco, né? E sendo completamente cego, porque ele sofreu aquele acidente com um caminhão tentando salvar um cego, né? Ele tenta salvar um cego de ser atropelado e é atropelado por um caminhão carregando isótopos radioativos e que, ao mesmo tempo que cegaram os olhos do Matthew Murdock, o menino Matthew Murdock, deu a ele aquele famoso, ampliou os sentidos dele, né? Ampliou absurdamente os sentidos dele e ainda deu aquele famoso radar dele, que tem um radar, né? Tá até aqui na capa exemplificado o radar, né? Muito bem, isso é um resumozinho bobo que todo mundo sabe sobre Demolidor. Vamos aqui à fase da Innocente. A Innocente é uma panfletária ideológica poderosíssima. O negócio da Innocente sempre foi e sempre será uma panfletagem ideológica em que ela abre mão de tudo. Ela esquece que o personagem é importante, que ele é um super-herói, que nós queremos ver ele sendo um super-herói, fazendo coisas de super-herói, não só em termos de força, de agilidade, de destreza, não, mas também como ser humano, como um grande ser humano, como um exemplo de ser humano. E o Demolidor, acima de tudo, é isso. Ele é isso. Ele é uma grande contradição, porque ele se fantasia de demônio, mas ele representa o bem acima de tudo, a justiça acima de tudo. Isso é uma das nuances maravilhosas do Demolidor, né? Porque ele tem muitas, né?
mas é o advogado durante o dia que à noite faz justiça pelas próprias mãos, dentro de regras muito definidas, né? Para o Demolidor matar, não existe essa possibilidade. Inclusive que ele venha a ser depois contestado, né? Pelo Justiceiro, principalmente, contesta essa prática do Demolidor. Por outro lado, ele se veste de demônio, mas é um cara extremamente religioso, é um cara entranhado na religião católica, né? Demais, de berço. Pode-se dizer que de berço ele já é um herói profundamente ligado à religião católica. Bom, a Inocente pega esse troço maravilhoso que era o Demolidor, ainda mais depois do Frank Miller, e transforma ele num panfletinho ideológico, onde ela bota tudo para fora, todas as suas mágoas, todas as suas frustrações, todas as suas raivas, o ódio que ela tem do estilo de vida americano, de todos os valores, não só americanos, mas do Ocidente como um todo. Ela envenena praticamente tudo o que existe dos valores, isso já em 1986, 87, tá, gente? Muita gente pensa que essa questão ideológica de direita e esquerda, de democracia e comunismo, isso é uma coisa nova, é uma coisa que apareceu de uns 10 anos para cá. Não tem nada disso, gente. Essa agenda, que muita gente chama de agenda woke, do ESG, tudo isso aí já está navegando na nossa cultura há mais de 50 anos, há mais de 60 anos, que ele vai, que esses valores deturpados, esquisitos, vêm contaminando a nossa cultura gradualmente, só que depois, vamos supor, de uns 10 anos para cá, isso se tornou uma coisa exponencial, uma coisa assustadora, que todo mundo está enxergando. Mas isso vem contaminando a nossa cultura desde 1986, pelo menos, tá? Bom, e é incrível mesmo, que eu vou citar 2 exemplos dela aqui, da vontade que dá, depois de ler uma história da Inocente, dá vontade de cortar os pulsos, porque é muita depressão. Essa pessoa, Inocente, sinceramente, ela tinha que fazer um trabalho sério desde essa época, quando ela já é uma senhora. Eu já não sei nem mais se ela pensa do mesmo jeito, mas nessa época aqui ela tinha que procurar um analista, um psicólogo, grave, porque a situação dela é grave. O ódio que ela tem não é só dos super-heróis de uma forma geral, não, porque ela mostra claramente aqui que ela odeia o vigilantismo, que é, né, aquela coisa, que é uma coisa que se discutiu muito logo em seguida, né, com Watchmen e o Cavaleiro das Trevas e um monte de coisa, mas ela já tinha aqui essa marca, né, desse ódio, e não só o super-herói, mas eu diria que a toda a cultura ocidental, aos Estados Unidos, que é uma coisa que eu não consigo entender, como é que alguém que vive desse tipo de arte, desse tipo de cultura aqui, pode negar tudo isso. Imaginar que como é que uma pessoa que escreve isso aqui viveria num outro país onde isso não existisse. Onde essa liberdade de escrever o que ela escreve aqui não existisse. Onde os super-heróis não vendessem como vendiam nos anos 80, principalmente. Hoje em dia vende muito menos, mas naquela época vendia muito. E ela nega tudo isso aqui, faz questão de jogar para o alto. É muito triste, gente. Então eu vou citar aqui um exemplo, logo aqui do primeiro volume, e eu não posso negar para vocês que a bobagem que eu fiz foi muito grande, porque eu comprei todos. Eu tenho a coleção completa. Tá aqui, ó, número 3. Uma coisa que ela criou de boa foi isso aqui, ó. A Mary Typhoid, ou Mary Typhoid. A Mary Typhoid é uma criação da Inocente, né? Para não dizer que nem tudo era ruim, né? Alguma coisa ela conseguiu fazer de bom. Né? Muito bem. Também deu algum destaque ao Justiceiro, etc. Mas eu quero falar aqui de 2 exemplos aqui dos textos dela, para vocês verem como é depressivo, mas é assustadoramente depressivo. Ele já começa abrindo aqui assim, ó. Aliás, a arte nessa primeira história aqui é muito legal, que é a arte do Barry Windsor Smith, que é um grande artista, eu gosto bastante do traço muito característico do Barry Windsor Smith. Então ela fala assim, já o cientista aqui maluco, explicando uma coisa para a Viúva Negra.
O cérebro é o ponto cego entre os olhos. Essa esponja cinzenta zumbe com o ruído branco das sinapses que a maioria dos humanos confunde com o som deles mesmos pensando. Ela já reduz o pensamento humano a um negócio bem pequeno. O coração bate em portas que nunca deveria abrir. Você não vai ouvir seu coração nunca. Nós simplesmente o desconectamos psicologicamente, claro. Em algum ponto entre esses dois dizem que se encontra a elusiva alma. Ainda não localizei uma. Na verdade, talvez esteja localizada abaixo da cintura. Entendeu? Reduziu a alma humana a um negócio ligado ao sexo, a uma coisa meio suja. A única coisa que deixamos intacta foram as partes vitais que as mulheres chamam de bestiais e os homens chamam de coragem. Mais uma vez, um panfleto, né, contra o machismo. O machismo chama de coragem, as mulheres veem como uma bestialidade. Bom, o resto é só uma massa contorcida de nervos, músculos e ossos. O resto do corpo humano é uma massa contorcida de nervos, músculos e ossos. Tudo trabalhando a partir das faíscas violentas do cérebro. Quer dizer, o ser humano é uma merda. Quer dizer, além de ela negar os super-heróis, os valores humanos, os valores ocidentais, ela nega até a humanidade de uma forma geral. O ser humano, para ela, é isso aqui. Olha o resumo que ela fez do corpo humano aqui. Né? Bom, o resto é só uma massa contorcida, olha bem, olha as palavras escolhidas, nervos, músculos e ossos, tudo trabalhando a partir de faíscas violentas do cérebro. O homem se debate nesse mar de impulsos, memórias e fobias. E, no fim, é tornado impotente. Quer dizer, vai nada. Tudo isso aqui vira impotência, no final das contas. Eu tomo as rédeas dos meus punhos e as torço numa mola que consigo direcionar a meu bel prazer. Gente, isso aqui é um resumo de um ódio pela humanidade. Isso aqui é um libelo da misantropia, que é até um assunto que depois eu vou abordar no outro vídeo, que eu vou falar da misantropia, de como existem autores há muito tempo, desde os anos 80, mais ou menos, que em filmes, em romances, em quadrinhos, executam a sua misantropia, destilam a sua misantropia de uma maneira assustadora. Para quem não sabe, misantropia é o ódio pelo ser humano, é odiar o ser humano. Quem é o misantropo é alguém que odeia o ser humano, logicamente odeia a humanidade como um todo. Esse resumo dela aqui é incrivelmente alinhado com essa ideia. Tá? Depois tem uma história aqui, aliás, me parece até uma certa paródia com uma outra história muito bonita, se eu não me engano, escrita pelo Stan Lee ou pelo Gary Conway, não me lembro agora, que ele fala do Natal, né, em que uma história muito bonita sobre o Natal do Demolidor, em que ele propicia um Natal maravilhoso fazendo as coisas boas que um super-herói pode fazer. Né? E ela aqui faz exatamente o contrário, ela cria um libelo político, ideológico, para acabar com essa ideia. Está aqui, ó, essa edição aqui, que é exatamente até a capa, é a edição número 241, de abril de 1987. Abre aqui, ó. Desenho, inclusive, do Todd McFarlane, tá, gente? Esse desenho aqui é do Todd McFarlane, que, aliás, na época que o Todd McFarlane desenhava alguma coisa próximo do que eu gosto. Não depois aquele clássico traço que ele inventou, né, para ele mesmo. Isso aqui é bem o início da carreira do McFarlane. Eu gosto bastante desse traço do McFarlane, gosto bastante. Mas a história, meu amigo, olha bem qual é a abertura dela. Isso aqui não é personagem falando. O primeiro era um personagem falando, mas era a voz dela no personagem, aquele primeiro texto que eu li. Agora eu vou ler a primeira página disso aqui, que é a abertura do autor. É um personagem, é o autor falando, tá? É aquela linguagem em off, né? Muito bem. Portas se asfixiam com guirlandas e bengalinhas doces.
Portas se asfixiam. Janelas engasgam com sininhos e imagens baratas de Jesus. Ela está descrevendo o Natal em Nova York. Saídas de incêndio são estranguladas com luzes retorcidas. Paredes sufocam com cartões e enfeites. As pessoas gotejam com cachecóis coloridos e broches de renas. Suas barrigas abarrotadas com panetones, doce de ameixa e tortas de carne. É a véspera de Natal na cozinha do inferno. Gente, a cozinha do inferno é como ela vê as coisas. Tá? E ela não está descrevendo, você percebe claramente que ela não está descrevendo a pobreza, a miséria, não. Ela não está descrevendo a pobreza e a miséria, que seria até uma coisa típica da cozinha do inferno. A cozinha do inferno é a área mais pobre de Nova York, digamos assim, né? Que é a que o Demolidor defende, né? Então ela faz uma descrição, na verdade, das ruas de Nova York no Natal. Do ambiente, dos prédios. Vou repetir. Portas se asfixiam com guirlandas e bengalinhas doces. Janelas engasgam com sininhos e imagens baratas de Jesus. Saídas de incêndio são estranguladas com luzes retorcidas. Paredes sufocam com cartões e enfeites. As pessoas gotejam com cachecóis coloridos e broches de renas. Suas barrigas abarrotadas com panetones, doces de ameixa e tortas de carne. É véspera de Natal na cozinha do inferno. Gente, é assustador o que isso aqui é um panfleto ideológico que às avessas de ódio completo a toda a cultura americana, a cultura ocidental como um todo. Porque isso aqui também pode ser dito do Brasil, de qualquer cidade do Brasil, de qualquer capital, de qualquer cidade do Brasil, de uma forma geral. Você pode usar uma descrição muito parecida. Nós usamos a mesma decoração de Natal. Eu não sei como ela não falou das árvores também, ela poderia ter falado das árvores aqui, das árvores de Natal, né? Quer dizer, ela só vê, a visão dela do Natal é uma coisa medonha de quem odeia qualquer coisa dessa cultura que nós temos, tá? Esse texto dela, para mim, é emblemático, que transforma essa coleção aqui, e daqui, meu amigo, vai adiante. Se você procurar comentários na internet sobre essa fase da Inocente no Demolidor, ela é extremamente criticada. Quem não sabia disso era eu, que fui inocente útil e comprei, achando que eu ia ler histórias boas do Demolidor, com sensibilidade, como tanta gente escreveu, o Brian Michael Bendis compôs textos assim incríveis, maravilhosos para o Demolidor, com realismo, com uma visão mais pragmática, não tão, como é que eu posso dizer, não tão ideológica, um pouco mais pragmática, um pouco mais pé no chão, também transformando ele cada vez mais num personagem, num super-herói humano. Porque o Demolidor é um dos personagens, um dos super-heróis, porque ele tem superpoderes, né? Um dos mais próximos de nós. É mais ou menos o caso do Batman. O Batman também, ele é um super-herói, porque ele tem determinadas características que transformam ele em uma pessoa super, mas ele é um super-herói muito mais próximo de nós. Ele não tem superpoderes, exatamente. Então, esses personagens, quando são abordados por autores mais pragmáticos, conseguem fazer nos sensibilizar muito mais, nos colocar no lugar do personagem com muito mais facilidade. É muito mais fácil eu me colocar no lugar do Batman ou do Demolidor do que me colocar no lugar do Super-Homem ou do Thor ou do Hulk. É muito difícil. Esses não. Esses são muito mais próximos de nós. Infelizmente, a Inocente fez uma cagada gigante durante muitos anos, porque está aqui, ó, volume 2, volume 3, volume 4, e depois entra, inclusive, para quem gosta, a arte do John Romita Jr., que
Tem muita gente que é fã da arte. Eu, pessoalmente, não sou, mas tem muita gente que é fã da arte do John Romita Jr. E tem muitos artistas bons aqui durante a série, tá? Isso é verdade. Mas, infelizmente, ela vai manter o discurso político ideológico dela, principalmente ideológico, panfletário, durante toda a saga mesmo. Eu confesso que tive muita dificuldade de evoluir nessa leitura, tá? Muita dificuldade. Para mim, não dá para ver a humanidade apenas como um poço de coisas ruins, de coisas podres, de coisas estragadas. A humanidade é estragada, a humanidade só serve para estragar o mundo. Essa visão, para mim, que é o do misantropo, que é da misantropia, é para mim abominável. É negar tudo que a humanidade já conseguiu, já conquistou, já evoluiu, já melhorou, já se aprimorou. Nós somos, inegavelmente, muito melhores do que os nossos antepassados. Podemos, certamente, ainda estamos cometendo erros, isso é lógico. Temos problemas, temos defeitos, por isso nós somos humanos. Nós temos muitos defeitos e temos que trabalhar os nossos defeitos, não só reconhecer, primeiro reconhecer e depois trabalhar os nossos defeitos. Claro, óbvio, necessário. Eu, você, todo mundo. Agora, dizer também que tudo é desse, que o Natal é só isso aqui que ela descreve aqui, você concorda com isso? Que o Natal é isso que ela descreve aqui? Eu discordo completamente. Tá bom, gente? Até a próxima.